Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta segunda semana do tempo do Advento, nesse segundo dia do Tríduo, em preparação para a festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará muito feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esta parábola de Jesus, ela vem trazer para nós o significado da missão de Jesus, o sentido da missão de Jesus. Buscar a ovelha perdida. É interessante que a gente que participa, nós que estamos na missão, nós que trabalhamos para a evangelização das pessoas, nós temos esse bom propósito também de trazer as pessoas para dentro, para junto, para estarem firmes na caminhada do seguimento de Jesus. Mas é interessante também a gente pensar que, às vezes, as 99 ovelhas que se encontram no redil, protegidas, com alimento, seguras, tranquilas, elas, de certa forma, dificultam o trabalho dos pastores, daquelas outras pessoas que vão em busca dessa uma perdida. Por quê? Porque, não sei, vou dizer para vocês com muita caridade, o desprezo, a forma como a gente acolhe as pessoas em nossas comunidades, as pessoas que são diferentes, as pessoas que não têm a mesma experiência de fé, a mesma experiência de família, a mesma experiência de vida que a gente, elas não voltam mais por se sentirem exatamente dessa forma. E aí é interessante a gente pensar que muitas pessoas preferem continuar sendo a ovelha perdida. Preferem continuar sendo aquela ovelha que está lá sozinha, machucada nos seus sentimentos, nas suas convicções, no seu modo de ser, pensar, viver. Pelo menos ela está sozinha. Mas não é o seu desejo, não é a sua vontade. Mas ela está, porque ela prefere assim, do que enfrentar o preconceito, enfrentar a indiferença de muitos de nós. A ovelha que está lá sozinha, machucada, com fome também dessa mesma palavra, se encontra em situação desigual com aquelas outras que já estão robustas, fortes, sadias, ou pelo menos aparenta estar assim. É interessante a gente pensar que não é porque não houve o cuidado com elas. Elas até querem voltar, mas essa atitude de, repito, preconceito, indiferença, falta de caridade, leva cada uma dessas ovelhas desgarradas a permanecerem desgarradas, a gostarem de estar naquela situação, a não quererem voltar. Por mais que o pastor
a encontre, por mais que o pastor queira levá-la de volta para casa, ela não tem ânimo, não tem força para querer voltar. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é triste. Isso é triste porque a gente vê essa realidade. Cada vez mais nosso redil está diminuindo, cada vez mais as ovelhas estão dispersando e muitas pessoas acham que é falta de oração, que é falta de reza, mas não, não é falta de oração, falta de reza. Eu acredito que nós, mais do que muitas outras situações e épocas, rezamos tanto igual agora. O que falta então? Falta atitude, falta compreensão, falta maturidade no seguimento de Jesus, falta essa solidariedade, essa fraternidade, esse companheirismo que nós temos que ter uns para com os outros. Nunca o ódio foi tão disseminado como nós estamos vendo outrora, nos tempos atuais. Nunca a gente percebeu que estamos mais distantes do que nunca. As distâncias não é a distância, ela não é geográfica, mas ela é afetiva, ela é de fé. Estamos todos nos afastando um do outro, não valorizamos mais a pessoa do outro, não sentimos mais com o outro aquilo que deveríamos sentir ou que ainda sentimos, mas não temos coragem o bastante de ir atrás, de buscar. A missão é nossa, o compromisso é nosso, mas nós também, como pastores, né? Nós também, como pastores, estamos nos cansando. A gente vê quantos grupos pastorais e movimentos já estão somente compostos por pessoas idosas, pessoas que já deram muito de si e as suas últimas forças que restam fazem com que elas continuem perseverantes, estão lá, firmes. E a gente vê que os outros que estão chegando agora, não estou desfazendo de ninguém, de forma nenhuma, pelo contrário, armaria, mas a gente percebe que é diferente, que não é igual era, que a forma de acolher o outro não é simplesmente dizer seja bem-vindo, aquela coisa toda, não. É de fato acolher o outro, fazer com que o outro se sinta querido, se sinta à vontade no meio de nós, se sinta feliz, se sinta alegre. Tem horas que eu duvido, vou dizer para vocês com muita caridade, né? A gente diz assim, o Senhor esteja convosco. E a turma responde, Ele está no meio de nós. Tem hora que eu duvido se Ele realmente está no meio de nós. Não porque Ele não quer, pelo contrário, Jesus quer estar presente no meio de nós. Mas nós não achamos legal Ele estar no meio de nós. Por quê? Porque a sua presença nos incomoda. A sua presença nos faz ter que tomar uma atitude. A sua presença nos faz sair de nós mesmos. E é isso que está faltando. E é isso que cria e que causa essa situação de deixar ovelhas estarem desgarradas, de deixarem pessoas abandonadas, de deixarem pessoas à mão ou à mercê do predador. Jovens estão morrendo, jovens estão perdendo suas vidas, jovens estão desistindo de participar dessa vida, desse redil, desse rebanho. Não por causa da ineficácia do Evangelho, não, mas por causa exatamente desse contravalor que pesa, que faz a diferença no anúncio desse Evangelho. Falta testemunho, falta coragem.
A gente não sente, até mesmo naqueles que estão querendo trabalhar com a gente não sente aquele elan, aquela vitalidade, aquela dinamicidade, aquele carinho, aquele fogo. A gente não sente. A gente olha e fica na expectativa, como que um mágico que ao fazer a sua apresentação atrai a atenção de todos. Mas depois que revela a mística que está por detrás daquela mágica, todos nós, era isso? E nos vamos embora do circo, vamos embora do espetáculo, sem percebermos ou sem voltarmos com os olhos brilhando daquela situação. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente volta de uma celebração da missa, quando a gente volta de uma celebração da palavra, de uma reunião da Legião de Maria, de uma reunião do apostolado de oração, do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, enfim, seja qual for a pastoral que você faz parte, nós temos que voltar rejuvenescidos em nossa fé, voltar alegres e satisfeitos. Nós temos que voltar repletos da graça que recebemos para irmos atrás daquela ovelha perdida, pois é o desejo de Deus que não se perca nenhum desses pequeninos. Mas esse desejo de Deus ainda está muito aquém de ser cumprido, de ser realizado dentro de nossas comunidades. A responsabilidade é de quem? O compromisso é de quem? Às vezes, delegamos ao padre de nossa paróquia. Às vezes, delegamos aos coordenadores dos nossos grupos e movimentos. Às vezes, delegamos ao bispo e ao Santo Padre o Papa. Mas nos esquecemos que nós também somos responsáveis, que nós também devemos ir atrás. Mas não é ir atrás de qualquer jeito. Não é ir atrás pensando que eu vou fazer milagres, eu vou curar, eu vou trazer, eu vou cuidar. Não. É ir atrás como quem vai atrás da pérola mais preciosa que temos. Ir atrás daquele que faz falta no nosso grupo. Ir atrás daquele que sentimos sua ausência. Termino lembrando das pessoas que morrem. Nós acreditamos que elas estão em Deus. Acreditamos que vivem junto de Deus e junto a Deus nosso Senhor. Mas é interessante que quando uma pessoa morre em nossas comunidades, aos poucos nós nos acostumamos com sua ausência. O mesmo acontece com as ovelhas perdidas. Nós estamos nos acostumando com a sua ausência. É interessante a gente pensar ainda daquelas pessoas idosas, daquelas pessoas que há anos trabalharam em nossas paróquias, nossos movimentos, associações, que há anos trabalharam conosco em nossas comunidades, em nossas igrejas e paróquias, e hoje não tem mais condições de estarem presentes, ou se estão, não tem mais condições de assumirem aquele trabalho que outrora faziam. E hoje são apenas mais uma sentada lá no banco, sem um pingo de influência, sem um pingo de interesse por parte dos outros que estão chegando. Há ainda isso, uma desvalorização de nossa história, uma desvalorização daqueles e daquelas que muito fizeram para que todos nós hoje pudéssemos estar dentro desse redil. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos cuidar mais um do outro, vamos proteger mais um outro, vamos buscar mais um outro, na certeza de que um dia todos nós vamos pertencer a um único redil. Vamos todos estar em verdes pastagens juntos, lá no céu, junto a Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Mas para isso é importante que o desejo de Deus se cumpra, que nenhum daqueles pequeninos se perca. Então, ainda em tempo,
Que Nossa Senhora nos abençoe a todos ao longo dessa semana. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus e com as graças de Nossa Senhora. Salve Maria!